Muito boa noite a todos. Boa noite, Centro Jovem. Boa noite, jovens que estão aqui nessa noite, no meio de um feriado de Páscoa. Amanhã é domingo de Páscoa. Que não possamos esquecer qual é o verdadeiro sentido dessa Páscoa, que não é chocolate. Chocolate é bom, né? Mas não é o sentido. Que possamos estar lembrando da morte de Cristo e que ele não está mais morto, né? Ele está vivo. E é sobre esse Cristo que viveu, morreu e ressuscitou, que Paulo tanto defendia e deu sua vida por esse Cristo, né? E é sobre a vida de Paulo que estamos estudando no livro de Gálatas. É a nossa terceira mensagem e vamos orar antes de começar esse nosso tempo de reflexão. Pai querido, em tua presença, quero te agradecer, Pai, por esse tempo que podemos estar aqui para aprender da tua palavra, que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, dos irmãos que estão online aqui conosco, para que possamos realmente aprender da tua palavra, com a vida de Paulo, com os exemplos dele, Pai, que o Senhor deixou registrado na tua palavra, que possamos sair daqui edificados, Pai, e possamos pôr em prática aquilo que aprendemos, Pai. Quero te pedir que o Senhor possa estar me usando também, possamos ter um bom tempo de edificação juntos aqui nessa noite. É isso que eu te peço, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Gálatas, que é o livro que nós estamos estudando, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao 10. Gálatas 2, do versículo 1 ao 10. A minha versão que eu estarei lendo é na NVT, Nova Versão Transformadora. Então, se você tiver essa versão ou outra, pode acompanhar também. Gálatas 2, do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito, também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio, para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo. Nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios. Assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro, como apóstolo, aos judeus também atuou por meio intermédio, como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Então, como a gente começou a estudar nos estudos anteriores, né, no capítulo 1 de Gálatas, essa carta de Gálatas foi escrita para os irmãos da Galácia, a fim de combater os ensinamentos errados que os judaizantes, aqueles judeus que pregavam as falsas doutrinas, eles estavam pregando ali. Eles pregavam, só para recapitular para aqueles que não viram ou não se lembram, que para ser salvo, não bastava só crer em Jesus Cristo, não bastava só ter a fé em Jesus Cristo. Precisavam de algo mais. Eles eram bem judeus, digamos, meio ortodoxos, firmados nas leis de Moisés, cumpriam aqueles ritos, e os gentios chegaram nessa nova onda aí do cristianismo, e, nossa, é só crer em Cristo e tá salvo?
E toda a lei de Moisés, que Moisés deu para nós, toda anos e anos de dedicação, de cultura judaica está sendo jogado fora. Então eles botaram em xeque esse novo evangelho que Paulo estava pregando, segundo eles. Que não, só aceitar Cristo não vale, tem que se circuncidar, tem que cumprir a lei. Então Paulo estava combatendo esses falsos mestres que estavam querendo trazer os gentios para essas amarras, essas cadeias se tornarem prisioneiros da lei mosaica, da lei antiga. Então, e Paulo pregava a liberdade em Cristo. Como em Cristo nós somos livres do pecado, nós somos livres do controle do pecado, livres da lei, ninguém conseguiria cumprir a lei. Só Cristo veio e cumpriu. Então, em Cristo, nós não somos mais escravos do pecado. E é sobre isso que Paulo está combatendo, porque os Gálatas estavam começando a ceder sobre esses falsos ensinamentos, estavam começando a ir na onda e começando a aceitar sobre isso. Então, Paulo gentilmente escreve essa carta para exortar os irmãos e advertir eles de que eles estão no caminho errado. E a gente viu que lá no início do capítulo 1, Paulo fala das suas credenciais, de por que ele tem autoridade para dar esses ensinamentos para os irmãos. Porque os falsos mestres estavam tentando tirar a autoridade de Paulo, dizendo, Paulo não foi um dos 12 apóstolos, ele não estava lá junto com Jesus face a face quando Jesus estava aqui na terra. Mas a gente viu que Paulo tinha todas as credenciais de um verdadeiro apóstolo. Que naquela época, sim, poderia ter os verdadeiros apóstolos. E não é o que temos hoje, não tem mais isso, né? Então, aqui no capítulo 2, a gente vai ver um pouco sobre o episódio que aconteceu com Paulo, em que ele estava numa assembleia em Jerusalém. É um episódio bem famoso que ele vai defender o evangelho nessa expedição que ele vai com Tito e Barnabé para Jerusalém e vai nesse grande concílio, como se fosse os líderes, os apóstolos, os presbíteros, estavam todos lá para discutir essa questão. Então é sobre isso que vamos falar no capítulo 2. E o que eu acho interessante dentro desses versículos, que para Paulo, a liberdade dele em Cristo valia muito mais do que sua popularidade, ou até mesmo sua segurança. Paulo, esses falsos mestres estavam perseguindo Paulo, estavam minando seu ministério, estavam ensinando falsas doutrinas, e Paulo não estava querendo ser popular, Paulo não estava querendo ser aquela boa vizinhança, não vou entrar em atrito porque vai me dar dor de cabeça. Não, Paulo, pelo evangelho, pelas coisas corretas, pela doutrina sadia, ele ia até o fim, ele brigava, ele sofreu perseguição, um risco de morte, quiseram matar ele, por causa que ele estava defendendo o evangelho e indo contra todo esse sistema judaico que imperava naquela região, né? Paulo, ele estava disposto a lutar por essa liberdade que ele pregava, a liberdade em Cristo. E a primeira luta de Paulo pela liberdade cristã aconteceu nessa Assembleia de Jerusalém, que a gente leu de Gálatas 2, do 1 ao 10. E também essa história é contada com mais detalhes em Atos 15, do 1 ao 35. Então, se você tem interesse de saber mais como foi essa Assembleia, como foi, em detalhes, a estratégia que Paulo usou, como é que deu o desenrolar dessa história, você pode ler Atos 15, do 1 ao 35. E a segunda batalha que Paulo vai encontrar aqui é nos versículos 11 ao 21 do capítulo 2 de Gálatas. É uma batalha que ele vai enfrentar com Pedro. Vou tentar não dar muitos spoilers aqui, mas Paulo vai entrar em um embate aqui com Pedro. Então hoje a gente vai estudar sobre essa primeira batalha que ele teve para defender a liberdade da fé cristã. Talvez eu fico pensando que se Paulo não tivesse tido essa batalha, não tivesse lutado pelo verdadeiro evangelho, se Deus não tivesse usado ele grandemente nesse combate, talvez o cristianismo seria hoje mais uma seita judaica que misturava
a lei e a graça. Então era isso, essa confusão que os judaizantes estavam querendo trazer. Misturar lei e graça. Não basta só a graça para ser salvo. Precisava da lei. Antes de estudarmos como foi esse primeiro embate de Paulo, vamos conhecer quem são os personagens envolvidos nessa história, nessa grande história. Temos de um lado Paulo, sabemos quem é Paulo, o grande apóstolo que foi enviado para pregar aos gentios. A missão que ele recebeu era para pregar aos gentios. Paulo era um judeu dos judeus, como ele fala. Mas ele foi conhecido apóstolo aos gentios. Ele recebeu essa missão de pregar aos gentios. Junto com Paulo, nós temos também Barnabé. Barnabé, ele era um amigo mais chegado de Paulo. Quando Paulo, após sua conversão, tentou ser aceito pela igreja de Jerusalém, os cristãos ali, os apóstolos, estavam meio desconfiados, porque Paulo era um dos principais perseguidores, tinha um apoio dos judeus para perseguir os cristãos, e ele se orgulhava disso. E de uma hora para outra ele se converte, todo mundo está suspeitando que é alguma artimanha dele para tentar entrar no esconderijo dos cristãos e prender eles, né? E foi Barnabé que abriu o caminho para ele, introduziu Paulo no meio da igreja de Jerusalém. Barnabé, ele é associado aos cristãos gentios. Foi ele quem chamou Paulo para ajudar na igreja de Antioquia. Os dois, Paulo e Barnabé, trabalharam juntos no ensino daquela igreja e em trabalhos sociais auxiliando os pobres. Então, eles trabalharam muito juntos no ministério de Paulo. E Barnabé acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária. Então, esse é Barnabé. O terceiro personagem aqui dessa nossa embate aqui, que a gente vai comentar hoje à noite, é Tito. Quem é Tito? Além de uma pessoa que tem um livro chamado com o nome dele na Bíblia, né? Tito, ele era um cristão gentil que trabalhou com Paulo em seu ministério. Ele foi um filho na fé de Paulo, se converteu com Paulo. Então, como sendo fruto do ministério de Paulo aos gentios, ele era um cara 100% gentil, ele foi levado a Jerusalém como representante das igrejas gentias, que Paulo foi defender esse ministério dele com os gentios. Então ele levou Tito junto, e era fruto desse trabalho aos gentios. Mais à frente, Tito ajudou também Paulo, grandemente, visitando igrejas problemáticas e ajudando a resolver os problemas dessa igreja. Então ele foi um grande colaborador do ministério de Paulo. E os próximos personagens dessa história, nós temos Pedro, João e Tiago. No meio dessa discussão que a gente vai ter nessa assembleia, nós vamos ter Pedro, João e Tiago. Eles eram considerados, como a gente viu no texto, os pilares da igreja em Jerusalém. Eles eram os principais, eram os líderes principais ali da igreja de Jerusalém. Então, Pedro é aquele mesmo Pedro que Jesus deu as chaves, de modo que ele ajudou a abrir as portas da fé para os judeus, para os samaritanos e também para os gentios. Ele foi um dos primeiros com o ministério aos gentios. João aqui era um membro do círculo mais íntimo de Jesus. E Tiago, ele era aqui o irmão de Jesus. Não o apóstolo Tiago, morto por Herodes, mas um irmão de Jesus. Maria teve outros filhos. O único filho que foi gerado pelo Espírito Santo foi Jesus. Mas depois disso, Maria teve filhos com José. Dentre eles tem o Tiago, que foi irmão de Jesus. Os irmãos e irmãs de Jesus, eles não estavam junto, não creram nele durante seu ministério aqui na Terra. Mas a gente vê lá em Atos, se você vê Atos 1, a gente encontra os irmãos de Jesus junto com os cristãos da igreja primitiva. E dentre eles nós temos Tiago. E Tiago, ele foi líder da igreja primitiva em Jerusalém. Escreveu a carta de Tiago. E ele tinha um modo de pensar extremamente judaico. Então vai ser interessante esse embate. Tiago era o líder da igreja ali de Jerusalém. Ele tinha um pensamento extremamente judaico. E ele está no meio, mediando essa discussão entre Paulo com os gentios e os judaizantes do outro lado, dizendo que Paulo estava pregando um evangelho errado, que não era só se converter e ter fé em Jesus Cristo. Além desses dois
desses apóstolos que eu citei, e o presbitério que tinha ali, tinha os falsos irmãos que Paulo fala. Eles se infiltravam nas reuniões, nas sinagogas, para disseminar esses falsos ensinamentos e minar a igreja por dentro. Esse era o objetivo dele. E eles eram chamados de falsos irmãos, porque eles não eram cristãos verdadeiros, porque eles eles faziam as coisas para si, para o seu benefício próprio, e não para a glória de Deus. Então, e muitos desses aqui eram aqueles mesmos judaizantes que perseguiam Paulo, quando a gente estudou em Filipenses, que era um perseguidor, tentaram minar seu ministério, roubar seus cristãos que se converteram com Paulo. Então eles estavam aqui, disseminados nas igrejas, espalhando essas falsas doutrinas. Então, se você quiser saber mais sobre essas pessoas e os acontecimentos relacionados a ela, leia Atos 15, que conta com mais detalhes essa assembleia. Então, eu consigo dividir essa história aqui da luta de Paulo para defender a liberdade cristã com os falsos mestres e Pedro, Tiago e João ali no meio como líderes da igreja de Jerusalém, em 3 atos. Então, como se fosse um ato, uma peça assim, de teatro, né? Então, o primeiro ato é a reunião particular. Então, dos versículos 1 e 2, vamos ler novamente, a gente tem esse primeiro ato da reunião particular, que diz assim: 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito. Barnabé e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Então, depois dessa primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, eles trouxeram um relatório missionário incrível para o povo de Antioquia, sobre o que Deus fez no meio dos gentios e como Deus abriu as portas da fé para os gentios. Como Deus estava fazendo milagres através do ministério de Paulo e Barnabé. E isso estava confirmando o seu ministério. Então, eles, na igreja de Antioquia, deram esse belíssimo relatório missionário. Um baita missionário que era Paulo, né? Que as pessoas estavam pensando, nossa, como Deus fez grandes coisas. Isso deixou aqueles judeus legalistas bem ortodoxos com a pulga atrás da orelha, perturbados com esse relatório. Que como assim eles estavam só aceitando a Cristo, só tendo fé nele, já eram salvos e aparentemente Deus estava abençoando eles? Não está certo isso. E a lei de Moisés, vamos jogar tudo isso no lixo? Então eles ficaram extremamente perturbados, esses judeus. Então eles foram até Antioquia e começaram a pregar aos gentios que eles precisavam ser judeu antes de ser um cristão. Se ele só se converteu, teve fé em Jesus Cristo, está errado. Eles precisavam se tornar judeu, se tornar prosélitos, né, judeus que se tornaram gentios que se tornaram judeus, e com isso, depois eles poderiam ser salvos. Então eles começaram a pregar isso ali na igreja de Antioquia. O povo judeu, eles estavam tão arraigados nessas rituais que eles se esqueceram o verdadeiro significado interior desse ritual da circuncisão, que eles disseram, tem que ser circuncidado, senão não é salvo. Mesmo sendo gentil, precisava se circuncidar. Eles estavam tão preocupados com o ritual exterior, mas esqueceram da circuncisão do coração que Paulo fala. Paulo fala, né, que a circuncisão do coração é o mais importante, não só o rito. Eles estavam preocupados com os ritos judaicos e não estavam preocupados com a circuncisão do coração. Da mesma forma, isso acontece em muitas igrejas atualmente, né? O batismo, ele perdeu o seu significado espiritual e se transformou em apenas um ritual exterior. Muitos têm o batismo, têm outros rituais, tem que estar com o nome no meio da igreja, porque senão você não vai para o céu, você tem que usar gravata, tem que se comportar assim, assado, e a fé em Jesus Cristo, onde é que não apenas crer em Jesus como seu único e salvador não é o suficiente para ser salvo? Só lembrar do ladrão na cruz, que ele não teve
tempo de fazer nenhuma dessas coisas que hoje usam, e naquela época de Paulo usavam, como peças para pregar na salvação, para ser o combo para ir para o céu. Então, era isso que eles estavam pregando. O cristão verdadeiro precisa passar por uma circuncisão do coração e não precisa se submeter à operação física. Quando Paulo e Barnabé, eles batem de frente com esses líderes judeus, eles tiveram na minha versão da Bíblia, fala uma discussão enérgica. Lá em Atos 15:2, se você for ler, vai estar lá. Eles tiveram uma discussão acalorada com esses judeus. Então, Paulo e Barnabé bateram de frente com todo esse sistema judaico que acabava sendo um sistema de prisão para os judeus. Eles viviam presos nessa lei, nesses rituais. E o que Paulo pregava era a liberdade de todo esse jugo. Cristo, quando foi para a cruz, a lei acabou. Agora estamos em uma nova época, estamos debaixo da graça. E quando eles batem de frente, nossa, deu faísca e eles tiveram uma discussão muito grande. Então, lá na igreja de Antioquia, estava pegando fogo nessa discussão. Então eles decidiram, não, vamos levar para os líderes lá em Jerusalém, os pilares da igreja de Jerusalém, os demais apóstolos estavam lá, Pedro, Tiago, João, os demais presbíteros. Lá a gente vai conseguir, em uma espécie de concílio, chegar na conclusão de quem está certo. É Paulo, com esse evangelho pregado, ou os judaizantes, dizendo que precisava da lei e a graça não era suficiente. Então eles foram para Jerusalém. E é aqui que entra essa nossa história. Então Paulo, Barnabé e Tito e alguns homens da igreja de Antioquia representaram os cristãos gentios que foram salvos de um modo inteiramente independente da lei judaica. Então foram esses irmãos representando e assim, a gente pode ser salvo, a gente é salvo sem interferência nenhuma da lei judaica. E foram lá essa pequena comissão para essa assembleia. Aí, ao chegar em Jerusalém, essa delegação primeiro se reuniu em particular com os líderes da igreja para apresentar o seu ponto de vista. Então, Paulo já chegou, primeiro ele marcou a reunião com os pilares da igreja, com os principais líderes, para mostrar o seu ponto de vista, mostrar o evangelho que eles estavam pregando, para que quando chegasse na Assembleia Geral, com todos os demais presbíteros e líderes, eles estivessem em comum acordo e estivessem com o mesmo pensamento. Então, Paulo se reuniu, em particular, com os principais líderes da Igreja dos Judeus, em Jerusalém. Desculpa, a Igreja em Jerusalém. No verso 2, Paulo fala: pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. A gente fica pensando, como assim? Paulo estava com dúvida no que ele estava fazendo? Eu estou com medo de que eles digam que foi inútil o meu trabalho e que eu estou errado. Será que Paulo estava na dúvida? Paulo estava meio receoso? Não, ele não tinha a menor dúvida sobre o seu ministério. A gente vê em Atos 15, quando Paulo está falando, a convicção que ele tinha sobre o ministério que ele estava pregando. Em Gálatas capítulo 1 a gente vê sobre isso, quando Paulo fala que o ministério que ele recebeu veio do próprio Senhor Jesus Cristo, e é o mesmo Senhor Jesus que comissionou os demais apóstolos. Então ele tinha convicção do que ele recebeu veio de Cristo, não veio de outros apóstolos, não veio de outros homens. Então, não é esse sentimento de dúvida se o que ele está fazendo é certo ou errado. Ele estava, na real, preocupado com o rumo que o evangelho entre os gentios tomaria após essa assembleia. Porque se os pilares da igreja fossem a favor dos judaizantes, o seu ministério com os gentios estaria ameaçado. E que rumo levaria esse ministério? Ia ser muito mais difícil, ia ter uma bagunça muito grande ali, né? Então Paulo estava preocupado e os falsos ensinamentos iriam se disseminar com mais força, mais do que já estava acontecendo ali entre as igrejas. Então Paulo temia que todo aquele trabalho de conversão, de mostrar o evangelho naquelas igrejas daquela região fosse, entre aspas, jogado por água abaixo, que se os pilares aceitassem os judaizantes, iria todo mundo ir para o caminho errado e o evangelho verdadeiro iria se perder. Era essa a preocupação que Paulo tinha.
de o trabalho dele ser jogado fora pelos falsos ensinamentos. Nessa primeira reunião secreta que Paulo teve, ele deseja a aprovação dos líderes, dos principais, dos pilares da igreja ali, antes de encarar a assembleia toda. E ele pretende fazer isso porque, de outro modo, se ele já chegasse em desacordo com os principais líderes, talvez a igreja ali sofreria um racha após essa assembleia. Paulo de um lado, os líderes de outro, os judaizantes de outro, poderia se partir em três. Então Paulo foi sábio, instruído por Deus. Paulo fala que ele foi levado por Deus, por divina revelação, para essa assembleia lá em Jerusalém. Então, isso é até uma coisa que os judaizantes poderiam argumentar, e Paulo quis deixar claro, que não, eu não estou indo para Jerusalém para ser doutrinado, porque eu estou tendo falsos ensinamentos, e me levaram para Jerusalém para me catequizar corretamente e me levar ao caminho certo, né? Não, foi Deus que me levou para Jerusalém. E Deus deu sabedoria para ele se reunir antes com os principais da igreja, antes de ir para a assembleia toda. E qual foi o resultado dessa reunião particular que Paulo teve? Os apóstolos e presbíteros aprovaram o evangelho que Paulo pregava. Não acrescentaram nada a ele. Se você ler no versículo 6, na parte B, diz que eles aceitaram e concordaram que o que Paulo estava pregando era o verdadeiro evangelho. E nem acrescentaram nada. Ele estava pregando o evangelho que Cristo revelou a ele. E eles declararam nessa reunião particular que os judaizantes estavam errados. Mas essa reunião particular foi apenas o começo, né? Então a gente vai para o nosso segundo ato, que é a Assembleia Geral, onde se encontra todo mundo e onde é o grande público no meio dessa discussão. Paulo já conseguiu mostrar e entrar em acordo com os pilares da igreja. Agora vamos na discussão com os demais. Os versículos 3 a 5 diz assim: Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Então, o que a gente tem aqui é agora Paulo, Barnabé e Tito na grande Assembleia Geral. Como eu comentei, a Assembleia Geral, o relato histórico de tudo que aconteceu ali está em Atos 15. Várias testemunhas apresentaram vários argumentos em favor do Evangelho da Graça de Deus, começando pelo próprio Pedro, nos versículos 7 a 11 do capítulo 15. Aquele que foi escolhido para levar o Evangelho aos gentios pela primeira vez. Lá em Atos 10, Pedro foi primeiro a ser chamado a levar o Evangelho aos gentios. Depois, o seu ministério foi aos judeus. Depois a gente vai ver a divisão, ele ficou para evangelizar os judeus e Paulo aos gentios. Mas Pedro defendeu a graça de Cristo aos gentios. Pedro mostra como Deus deu o mesmo Espírito Santo para gentios quanto para os judeus. Não havia distinção. Foi isso uma questão difícil de engolir para os primeiros cristãos, porque eram anos, dezenas de anos, tendo essa separação entre os judeus e os gentios. Os gentios eram os impuros. Os judeus chegavam a falar que os gentios eram o combustível do fogo do inferno. Então, o quanto eles se achavam superiores como a elite judaica, como a religião judaica. E agora chegar e dizer que agora não tem mais distinção, o judeu e o gentio são iguais debaixo da graça. Os dois precisam ter fé em Cristo. Toda a lei mosaica não vale mais nada a partir de agora. Isso foi muito difícil para os judeus da primeira igreja, da igreja primitiva, engolir isso, né? Então, quando Jesus morreu na cruz, essa barreira foi quebrada e não havia mais distinção entre judeu e gentil. No seu discurso,
Pedro deixou claro que o único caminho para a salvação é a fé em Cristo Jesus. Em seguida, Paulo e Barnabé relatam que o que Deus havia feito no meio dos gentios, apresentando um relatório missionário e tanto. Então, Paulo e Barnabé mostram o que Deus fez através do ministério deles no meio dos gentios. Como Deus resgatou vidas, operou milagres, como Deus demonstrou seus sinais no meio do ministério de Paulo e Barnabé aos gentios. Paulo e Barnabé desejavam que a verdade do evangelho permanecesse no meio dos gentios. Então a gente vê no final do versículo 5, né, que ele fala: mas não cedemos a eles, nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Então Paulo estava lutando para que o evangelho fosse pregado aos gentios e não ficasse só para os judeus. E engraçado aqui, Tito ele foi estrategicamente levado para estabelecer um precedente aqui. Tito, ele era um cristão gentil, 100% gentil, filho de pais gentios, e ele não havia passado pela circuncisão. No entanto, estava claro para todos ali que ele era um verdadeiro cristão. Ninguém questionou que Tito era um verdadeiro cristão, pelos sinais que Deus operou através dele, pela obra que ele fez junto com Paulo e o progresso do evangelho que aconteceu ali. Nem mesmo os judaizantes estavam questionando que Tito era um cristão verdadeiro. E ele não passou pela circuncisão. Então, se os judaizantes estivessem certos, Tito não era mais salvo. Mas uma vez que todos ali tinham consenso de que Tito era um verdadeiro cristão, ninguém tinha dúvida da salvação dele, então os judaizantes necessariamente estavam errados. Então Paulo levou Tito ali, todos sabiam e atestavam que Tito era um cristão. Então, e ele não se circuncidou. Então deixou os judaizantes no sinuca de bico aqui, né? Porque se dissesse que ele estava errado, ele tinha que se circuncidar, então não aquela obra, o testemunho dele e o que o Espírito Santo atuou através da vida dele ia ser jogado por água abaixo. Isso entrava em contradição com os judaizantes. Nesse ponto, a gente consegue traçar um paralelo interessante sobre Timóteo, que foi outro colaborador de Paulo. Isso é muito interessante. Atos 16, 1-3, diz assim: Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então, a gente pode aparentemente ver uma incoerência de Paulo aqui, né? Que Paulo aceitou a circuncisão de Timóteo e se recusou a circuncidar Tito. Então, Paulo está com dois discursos aqui, a gente pode pensar na primeira impressão aqui, né? Mas no caso de Timóteo, Paulo ele não estava obedecendo a lei judaica para ganhar Timóteo a Cristo. Ele não estava cumprindo a circuncisão para que Timóteo fosse salvo. Não. Sua circuncisão, antes disso, Timóteo ele era metade judeu e metade grego, metade gentil. Os pais dele eram metade, né? E sua circuncisão poderia representar um empecilho para o seu ministério no meio de Israel, por ter um pé no lado dos judeus. E Tito era de origem inteiramente gentia. E se ele se sujeitasse a esse ritual, ele estaria dizendo que faltava algo para a sua salvação. Toda a obra que Jesus fez, toda a obra do Espírito Santo na vida dele, faltou uma coisinha a mais, que era a circuncisão. Se ele tivesse cedido a isso. Circuncidar Tito seria uma atitude de, digamos, covardia e uma atitude de submeter aos falsos ensinamentos. Mas não circuncidar Timóteo seria um problema desnecessário para o ministério de Paulo.
ele circuncidou meu para não escandalizar no seu ministério ali Timóteo, mas Timóteo já era convertido. Então tem uma diferença interessante entre Tito e Timóteo, que era meio judeu e meio gentil. Vemos aqui nesse texto que Tiago, líder da igreja de Jerusalém, ele então apresenta a conclusão de toda essa questão, do testemunho que Pedro fez, testemunho que Paulo e Barnabé fizeram. Por mais judeu que Tiago fosse e apegado a um pouco a essas tradições, ele deixou claro para todos ali que o gentil não precisava aderir ao judaísmo para se tornar um cristão. Então, o pilar da igreja, líder da igreja de Jerusalém, deixou claro ali para todos que o gentil não precisava ser circuncidado para ser um cristão. Então, Tiago deixa apenas alguns conselhos para os gentios para não fazerem coisas que poderiam escandalizar os judeus incrédulos, radicais, como comer comida oferecida a ídolos, comer sangue, mas é apenas uma advertência para não escandalizar os judeus incrédulos. Mas ele disse, não precisa ser circuncidado para se tornar um verdadeiro cristão. E era essa a discussão que estava em pauta nessa assembleia, né? Nós cristãos hoje devemos tomar como exemplo essa atitude corajosa de Paulo e seus colaboradores em prol da liberdade do evangelho. A grande preocupação de Paulo era com a verdade do evangelho e não com a paz da igreja. Então, muito interessante, Tiago 3,17 fala: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A sabedoria que Deus envia é primeiramente pura, depois pacífica. Essa ideia de a gente ter paz a qualquer custo não era a filosofia do ministério de Paulo. E também não deve ser a nossa. A gente não deve negociar os nossos princípios cristãos em troca de ter paz. Não vou falar de inferno, não vou falar que para ser salvo precisa só de Jesus Cristo, não vou entrar em choque com algumas doutrinas erradas que estão na igreja para não perder membros, não perder dízimos. Não. Aquilo que fere o cerne da salvação, que aquelas coisas que tentam pregar na cruz de Cristo, dizer que o que Jesus fez na cruz não é o suficiente, isso a gente não pode negociar, isso a gente não pode ser, entre aspas, pacífico para não causar intriga. A gente deve ser como Paulo e Barnabé foram, corajosos, enfrentaram todo esse sistema judaico, porque eles estavam atacando o verdadeiro evangelho. Então, é isso que não é negociável. A gente tem a liberdade em Cristo, temos, mas existe uma diferença entre liberdade e libertinagem. Existe o legalismo, que nada pode, e o liberalismo, que tudo pode. Então, não é isso. Nem está preso à lei, com as algemas da lei, e nem está totalmente livre, dizendo, posso pecar agora porque eu já sou salvo, então vou viver minha vida como eu quero. Não é isso que Paulo prega. Não é isso que ele aconselha as cartas das igrejas que ele prega, né? Então temos que, se a gente tem um prazer das coisas do mundo, talvez nós nunca fomos convertidos. Então, é prazer nosso estar com Deus, é prazer nosso não pecar. O pecado é acidente na vida do cristão. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. Desde os tempos de Paulo, os falsos mestres procuram acrescentar algo à simplicidade da graça de Cristo. Dizem que a pessoa é salva pela fé, mas algumas coisas, as boas obras, o batismo, os 10 mandamentos, ser membro de uma igreja, dar o dízimo, fazer um voto aqui, um voto ali, então sempre estão tentando pregar peças na cruz de Cristo. Só crer em Cristo não é o suficiente. E a gente vê muito isso hoje em dia, né? Isso é uma coisa que aconteceu lá na época de Paulo e é extremamente atual hoje em dia. Paulo deixa claro que esses mestres estavam errados. E ele não só diz que eles estavam errados,
mas ele ainda profere uma espécie de maldição para esses falsos mestres. No versículo 8, Paulo fala: olha, se mesmo eu, um anjo que venha do céu, ou qualquer outra pessoa pregue outro evangelho que não seja esse, seja considerado anátema, seja considerado amaldiçoado. Então, ele não disse só que eles estavam errados, ele disse que eram amaldiçoados aqueles que tentam atualizar a Bíblia, tentam dizer que a Bíblia não é a revelação completa de Cristo. Hoje, mais atual do que nunca, vemos muitos pastores por aí dizendo que a Bíblia não é a verdadeira palavra, que a Bíblia está desatualizada, que basta o nosso sentimento com Cristo e a Bíblia e seguir o que ela fala não vale. Então temos que ter muito cuidado. Paulo diz que essas pessoas que fazem isso são amaldiçoadas. Então temos que ter cuidado com esses falsos mestres. E o terceiro e último ato dessa nossa odisseia aqui, dessa nossa teatro aqui da reunião particular, da reunião na Assembleia Geral, e agora é a confirmação pessoal de Paulo. Os versículos 6 a 10, não vou ler novamente, mas a gente pode ver nesse texto que os judaizantes queriam que os líderes da igreja de Jerusalém discordassem de Paulo. Paulo, ele deixa claro que eles levaram essa questão para Jerusalém para que eles estavam achando que os pilares da igreja iam dizer que Paulo estava errado. E aí, tá vendo? Ó, os chefões lá disseram que tu tá errado, Paulo. Então, sai dessa, tu não pode mais pregar o evangelho. Essa era a esperança dos falsos mestres. Mas Paulo, ele deixa claro aqui que ele não se impressiona nem com as pessoas, nem com o cargo de líderes da igreja. Isso não quer dizer que Paulo não respeitava a liderança. Pelo contrário, Paulo, quando ele foi, ele primeiro se reuniu com os líderes, conversou com ele, os principais líderes, mostrou o evangelho que ele estava pregando, entrou em comum acordo com ele porque ele tinha um grande respeito pela liderança da igreja de Jerusalém. Não é isso que ele não respeitava qualquer liderança, não se importava com a liderança. Ele quis dizer aqui que não temia pessoas importantes e nem buscava comprar influência entre os importantes, fazendo concessão no evangelho. O que ele estava querendo dizer aqui é que é porque é uma pessoa importante, então eu não vou falar, eu vou me adequar aqui, não vou fazer feio na frente dele. Era isso que ele estava falando. Não importa. Se está pregando o evangelho errado, vou bater de frente e vou lutar pelo verdadeiro evangelho. Era isso que Paulo estava querendo dizer aqui. Paulo, ele queria apenas que eles reconhecessem a graça de Deus, operando em sua vida e ministério. Então era isso quando Paulo foi lá mostrar seus argumentos, participar da Assembleia, queria que eles reconhecessem que Cristo estava agindo através da vida de Paulo. E a gente vê no versículo 9 que eles reconheceram. A gente vê aqui, rapidamente, no versículo 9. De fato, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Então a gente pode ver no versículo 9 aqui, que os líderes não só reconheceram que o ministério dele veio de Cristo, como estimularam o ministério de Paulo e reconheceram publicamente que Deus lhe havia confiado o ministério aos gentios. Então eles encorajaram Paulo a continuar o seu ministério aos gentios, a seguir adiante, enquanto eles, Pedro, Tiago, João e os demais, iriam continuar com os judeus, Paulo, Barnabé e os seus colaboradores iriam continuar o seu ministério aos gentios. Eles nem tiraram, nem puseram nada no evangelho que Paulo pregava. Eles entraram todos em um consenso de que somente o único evangelho seria pregado, tanto para os judeus quanto para os gentios. Então eles chegaram nesse consenso, que existe um único evangelho. Não é o evangelho modo judeu, o evangelho modo gentio. Era um único evangelho. E os dois estavam debaixo da mesma graça de Cristo. Então, os líderes reconheceram que Deus chamou pessoas diferentes para realizar ministérios diferentes. Pedro foi chamado para ministrar aos judeus.
Paulo havia sido chamado para ministrar aos gentios. Eles concordaram que cada um deveria ministrar no campo que Deus o havia enviado. Tiago, Pedro e João aos judeus e Paulo aos gentios. Cada um ataca um lado das pessoas. Os judeus, os gentios, são estratégias diferentes, mas um único evangelho. No versículo 8, vemos que o mesmo Deus atua nos dois ministérios, tanto para os judeus quanto para os gentios. Isso não significa que Paulo nunca pregaria a um judeu. Ele é aos gentios, então Paulo nunca pregaria a um judeu. Pelo contrário, Paulo ele sentia um andor pelo seu povo, que estava preso à lei judaica. E a estratégia de Paulo, ele fazia sempre era quando chegava numa cidade nova, ele procurava uma sinagoga, caso houvesse, ele começava o seu trabalho por meio do seu próprio povo. E a partir dali, ele iniciava o seu ministério aos gentios. A Assembleia de Jerusalém começou com uma grande possibilidade de racha da igreja. Porque tinha um evangelho de Paulo de um lado, tinha um dos judaizantes do outro, falsos mestres, e os líderes pilares da igreja ali no meio termo, ali, no meio de campo. Então poderia ter um racha muito grande ali na igreja. No entanto, ela encerrou com uma cooperação e uma grande concordância entre esses irmãos. Paulo saiu dali encorajado a continuar o seu ministério com os gentios. Eles entraram em comum acordo, estavam juntos, lutando pela mesma coisa, o progresso do evangelho para o mundo, tanto judeus quanto para gentios. Hoje nossas igrejas precisam praticar um pouco dessa cooperação e concordância. Estamos brigando uns com os outros por motivos pequenos e que não são o cerne do evangelho. A gente está brigando enquanto pessoas estão morrendo todos os dias, indo para o inferno. Não deveria haver competição no meio daqueles que conhecem e amam a Cristo. Então a gente às vezes está brigando entre nós mesmos por coisas que não são o evangelho. Estamos brigando pela cor do carpete, estamos brigando por ideologias políticas, por ideologias sociais. E o ministério, e o progresso do evangelho? O que nós, no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, em vez de a gente estar brigando, crentes entre si, ou com outras pessoas, dando mau testemunho, como é que a gente está usando o nosso Face, usando a nossa vida, o nosso testemunho, para que as pessoas vejam Cristo em nós? Esse tipo de cooperação está faltando nas igrejas nos nossos dias atuais. Estamos brigando entre si, enquanto almas, dia após dia, estão morrendo. Quase 4.000 pessoas estão morrendo por dia aí no nosso Brasil. E o que a gente está fazendo para alcançar essas pessoas que não têm Cristo no seu coração? Pedro foi talvez um dos principais apóstolos. No entanto, ele reconheceu o ministério de Paulo, um cara novato, que começou, entre aspas, depois ali. Chegou agora. Pedro estava ali desde o início com Jesus, foi chamado lá no início por Jesus. Era um dos principais, recebeu as chaves de Jesus, né, como diz o texto. Mas ele reconheceu que o ministério de Paulo veio do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não deixou o seu orgulho, a sua, entre aspas, patente, não dar, entre aspas, o braço a torcer. Não, Paulo está pregando o evangelho de Jesus Cristo. E eles estavam com a mesma mentalidade, olhando juntos para a mesma coisa, que é Jesus Cristo, o mesmo propósito, e com isso eles conseguiam estar em harmonia, na mesma luta, lutando do mesmo lado. No capítulo 1, Paulo ele explicou a sua independência dos outros apóstolos. A gente viu que Paulo explicou como ele foi chamado pelo próprio Jesus. Ele não foi um cara chamado pelos outros apóstolos. O seu ministério não foi um ministério chamado por alguém terreno. Foi pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É celestial o seu chamado. Então ele mostrou a sua independência quanto ao seu chamado ao apostolado. No capítulo 2, ele destaca a sua interdependência com os demais apóstolos. Ele era livre, porque o seu ministério foi chamado pelo próprio Jesus aos gentios. Mas ele voluntariamente estava em comunhão, buscou estar em comunhão, buscou ter o mesmo discurso, buscou ter o mesmo pensamento com os demais apóstolos que pregavam aos judeus. Então,
ele buscou, no capítulo 2 a gente vê essa interdependência entre os apóstolos que pregavam aos gentios e aqueles que pregavam aos judeus. E para finalizar, em termos práticos, no versículo 10, Paulo é aconselhado a ajudar os pobres. A gente vê ali no final. A doutrina correta jamais pode substituir o dever cristão. As duas coisas andam juntas. Muitas igrejas e irmãos estão focados apenas em discussões teológicas. Então, apenas discussões de alto nível, doutrinárias, mas não tem um trabalho social. As discussões doutrinárias, o que eles pregam, não se reflete em algo bom e útil para a sociedade. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, que tem feito um trabalho belíssimo no meio de moradores de rua, de pessoas que estão imigrantes, pessoas que estão em situações de extrema pobreza, principalmente agora na época de pandemia, sem emprego, e a gente está com a quarentena solidária, trabalhando, dando alimento, dando assistência a essas pessoas. Como a nossa igreja está sendo realmente o que diz o nosso lema, uma igreja para a cidade. E a gente está, não só na teologia, a gente está transformando no modelo prático aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente internalizou da palavra. Tem o texto que fala, né, que a fé sem obras é morta. Paulo sempre buscou ajudar aos pobres. E esse conselho dos líderes não foi um problema para ele seguir, que é o que ele já fazia. Então foi sem problema para ele seguir esse conselho. Esse tipo de obras não nos salva, é bom deixar claro, mas é uma demonstração da nossa salvação. É um resultado prático da graça que recebemos de Cristo. Então, não é que essas obras vão nos salvar, mas ela é uma demonstração do amor que recebemos de Jesus Cristo. E a gente demonstra esse amor através de ações para as outras pessoas necessitadas. Quando essa assembleia terminou, Paulo e os líderes estavam de acordo com essa discussão. Mas esses judaizantes não se deram por vencidos. Eles persistiram em perseguir e interferir no ministério de Paulo. Paulo, ele anunciou à igreja de Antioquia e às demais igrejas o resultado dessa assembleia. Como eles entraram em acordo, como Paulo recebeu a aprovação de que o seu ministério era verdadeiro, realmente viam de Jesus Cristo. Mas os judaizantes seguiram de perto Paulo, insistiram nos seus falsos ensinamentos e chegaram até o ponto de abalar a convicção de Pedro e a ganhar um pouco o seu apoio. E é sobre isso, essa segunda batalha, que a gente vai ver a partir do versículo 11, semana que vem, que Paulo confronta Pedro, que está indo na onda um pouco desses judaizantes. Então, não perca a semana que vem, que estaremos continuando estudando esse livro de Gálatas. Um livro muito rico e espero você semana que vem.